Ó, o número 37 é uma referência a Cristo como Messias, né? Então a gente vai ver lá em Gênesis 37, né? Ele diz assim: essa é a história da família de Jacó quando José tinha 17 anos. Então, em Gênesis 37, vai falar a respeito de José, que é um tipo de Jesus, talvez o tipo mais exato, né, de Jesus. Por quê? Ó, José foi vendido por moedas, Jesus também foi traído por moedas. José foi para a prisão com 2 malfeitores e Jesus foi crucificado na cruz com 2 malfeitores. Os irmãos de José deram o lugar mais baixo da terra para ele, que era a cisterna. E os homens deram o lugar mais baixo para Jesus, que era um túmulo. Mas Deus exaltou tanto um como o outro, né? Porque Deus exaltou José e colocou ele no governo do Egito. E a Jesus, Deus o ressuscitou dos mortos, fazendo assentar à destra de Deus, né? Todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Então ele é um tipo de Jesus bem exato. Os irmãos de José tinham inveja dele, assim como os judeus também tinham inveja de Jesus. Quer ver? Abel. Abel, se a gente pegar esse nome no hebraico e somar as letras, né? O rei, o Beit e o Lamed, um vale 5, um vale 2 e o Lamed vale 30, que vai dar 37. Abel, que também é um tipo de Cristo, né? Que foi morto por inveja, derramou seu sangue. E ó que interessante, a letra Lamed, ela é simbolizada por um cajado. Jesus disse: eu sou o bom pastor, que dá a vida por suas ovelhas. E ela é a 12ª letra, 12, a letra de número 12. E ela tem um valor numérico de 30. Então, se você for ver naquele texto em que os pais de Jesus, eles vão ao Jerusalém, ao templo, no tempo da Páscoa, Jesus tinha 12 anos. Lamed é a 12ª letra do alfabeto hebraico. E aí, Jesus sai de cena, né? A última aparição dele quando ele tinha 12 anos, que os pais perdem ele no meio da multidão e ele está no templo. E depois Jesus só vai aparecer quando tem 30 anos, né? Que é onde ele começa o ministério, que é a letra Lamed, né? A letra Lamed. A 12ª tem um valor de 30. O Beit é a 2ª letra, tem um valor de 2, que é casa. E a 5ª letra, que é o rei. Então aqui tem uma mensagem sobre o Messias, né? Que ele, com o cajado, ele é o pastor da casa. Que casa? Nós somos a casa, trazendo graça, que esse aqui é o número 5. A 5ª letra, né? Que tem o significado de graça. É o pastor, nós como casa, ele traz graça, traz revelação. Então José foi um dos tipos quase que exatos, né, sobre o tipo de Messias. E Isaac provavelmente tinha 37 anos quando foi levado no monte para ser sacrificado. Por quê? Porque em Gênesis 23 vai dizer que Sara morreu aos 127 anos. Então, se ela era mais nova que Abraão, 10 anos, quantos anos tinha Abraão? 137. Quando que é gerado Isaac? Aos 100 anos. 100 mais 37, 137. Então, provavelmente, Isaac tinha 37 anos quando foi levado para ser sacrificado. Então, ele não era nenhuma criança, né? Ele já era um adulto. Isso fala do quê? Que ele estava de acordo com aquilo, né? E por que também ele é um tipo de Jesus, o Messias? Porque ele vai ser sacrificado. Abraão pega a lenha e coloca nos seus ombros, falando da cruz, né? Falando da cruz. E quando Abraão vai sacrificar ele, né? Vê uma voz do céu dizendo: Abraão, não faça isso.
E o menino pergunta assim, o menino pergunta para ele, o jovem, né, que era Isaac, pergunta assim, pai, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, mas onde está o cordeiro? Aí ele fala, o Senhor proverá um cordeiro para si. Aí quando ele olha para o lado, tem um cordeiro enganchado com seus chifres em um arbusto de espinhos, que fala da cruz, ou fala da coroa de espinho de Jesus, né? Então ele também é uma figura de Jesus, porque Abraão é uma figura do pai e ele é uma figura do filho sendo sacrificado. E por que o 37 também fala do Messias, né? Porque 37 vezes no Velho Testamento Deus fala eu sou ou eu serei. E no Novo Testamento Jesus falou 37 vezes eu sou bom pastor, eu sou o pão vivo, né? Se a gente for contar vai dar 37 vezes Jesus falou a frase eu sou. E Davi também, Davi era uma figura do Messias, né? Um tipo do Messias. Por quê? Ezequiel 37, fala 37. No versículo 25, 24 vai dizer assim, ó, o meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Mas Davi já tinha morrido. Então Deus não está falando para Ezequiel sobre Davi, está falando sobre Jesus. Ezequiel 37 a gente sabe que é o Vale dos Ossos Secos, né? Mas lá na frente ele fala, o meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Fala de Cristo, porque Davi já tinha morrido. E Davi tinha 37 valentes. 2 Samuel 23, 39. Foram ao todos 37 valentes de Davi. E quem eram eles? Eram homens corajosos, eles tinham um senso de responsabilidade, viam o povo, via o que o povo não via, eles tomavam a iniciativa, eles não recuavam. E juntos, os 37 juntos, deram apoio a Davi para estender o seu reinado sobre todo o país. Esses são os valentes de Davi. Porque 30 fala de ministério, né? Fala de maturidade, né? São homens maduros, homens e mulheres, né? Que têm maturidade para exercer o ministério. E o 7 é o número de Deus, né? Em Isaías 11 vai falar dos 7 aspectos do Espírito, né? São 7. Então, são esses homens maduros que carregam, né? Os 7 aspectos do Espírito. Então, o número 37, ele fala a respeito do Messias. Ele fala... E o 7 também fala... o número 7 também fala desapego ao materialismo. Né? São homens e mulheres que não se apegam mais a nada que é terreno, nada que seja material. Ele se apega somente àquilo que é espiritual, que é do alto. Então, o número 37 fala sobre isso. Ele aponta para o Messias. Salmo 37, ele vai falar assim, no versículo 3, confie no Senhor e faça o bem. Aí ele vai falar assim também, ó, não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos. Porque o que matou, qual foi o motivo de Abel ser morto pelo Caim? A inveja. Foi a primeira movimentação do homem, a inveja. Jesus também, por inveja. José, por inveja. Os irmãos jogaram essa por inveja. Saul perseguiu Davi, por quê? Por causa de inveja. Então o Salmo 37, ele fala, não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos. Agora, no 37, Salmo 37, no versículo 37, ele vai falar assim, ó, ele te dá um conselho. Considere o íntegro. Observe o justo. Há futuro para um homem de paz. Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para um homem de paz. E para terminar, Êxodo 37, quando Deus manda Moisés fazer o tabernáculo,
Primeira coisa que ele manda fazer, a arca. Capítulo 37 de Êxodo. Primeira coisa que é mencionada, a arca da aliança, que é o próprio Cristo. Ela era feita de madeira de acácia, que fala da humanidade, né? E revestida de ouro, que fala da divindade. Cristo homem, Cristo Deus. E lá no livro de Cantares, né, quando questionam a Sulamita, que ela fala assim, alguém viu o meu amado? E elas perguntam assim, quem é o teu amado? O que há de diferente nele? Né? O que há de tão especial nesse seu amado que você tanto procura? Ela fala assim, o meu amado é alvo e rosado. Ou seja, o alvo fala da santidade, né, da divindade. E o rosado se entende em algumas versões por avermelhado, fala do sangue que foi derramado. E ao mesmo tempo rosado porque fala da pele. Quer dizer, ele é humano, mas também ele é divino. Essa é a diferença do meu amado para os outros. É um Deus que se fez homem. E João 7, no versículo 37, ele vai dizer, quem tem sede, venha a mim e beba.